Sejam bem-vindos ao Fenômenos Nadalógicos. Primeiramente, eu sou a Gabriela e, segundamente, esse é o segundo episódio do quadro À Beira da Lucidez. E hoje eu trouxe um tema, aproveitando esse mês de namorados, né, que é o mês que a gente celebra o Dia dos Namorados. E eu trouxe o tema Relacionamento dá trabalho. Um tema um pouquinho polêmico, mas um tema que eu acho que é assim, que precisa ser conversado, dialogado, que a gente precisa abrir, colocar na mesa, abrir para reflexão, para a gente falar sobre isso. Justamente porque a polêmica vem de uma noção que a gente começou a ter de que relacionamento não tem que dar trabalho, não. E isso começou a acontecer porque as mulheres começaram a não querer ter trabalho com relacionamento. A gente começou a reivindicar por um relacionamento que não fosse o relacionamento pesado que a gente tem. A gente começou a querer ter uma relação leve. E nessa ideia, né, de eu quero me relacionar para ser feliz, eu quero uma relação que seja legal, bacana, eu quero uma relação de parceria, eu não quero uma relação em que eu fique tendo, sabe, um trabalho em que seja pesada e difícil. Nessa lógica, que é legítima, que a gente tem todo o direito de não querer de fato viver um relacionamento que seja trabalhoso, a gente acabou se perdendo um pouco em alguns aspectos, porque é, como eu acabei de falar, legítimo a gente não querer ter todo o trabalho de uma relação. Mas isso não significa que a relação não vá dar trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda relação vai dar trabalho de todo jeito. O que a gente reivindica, nesse caso, é não ter o trabalho sozinha. É não ter que sustentar uma relação que é feita de duas pessoas como se fosse feita por uma só. Ou seja, a gente não quer ter o trabalho do outro nessa relação. A gente não quer ter que fazer a parte do outro numa relação em que existe um outro que tem que fazer a parte dele. Que é o que, em geral, acontece nas relações heterossexuais na sociedade que a gente vive. E aí, o que a gente percebe, né, que acaba acontecendo, é que as mulheres, nós, né, estou falando muito me colocando também porque eu vivi muito esse processo, né, eu me vi no lugar de começar a perceber que, não quero viver isso não, então não quero viver um relacionamento estável não, vou começar a me relacionar com as pessoas, vou me relacionar com os homens sem uma estabilidade, vou começar a me relacionar sem compromisso. Porque eu não quero ter o trabalho de uma relação, né? Identificando ali que se relacionar de maneira estável com um homem implicava esse trabalho. Que trabalho era esse? Era o trabalho de, quem é que liga no dia seguinte, sabe? Quem é que corre atrás dessa relação? Quem é que sustenta emocionalmente essa relação? Se você quer fazer essa relação acontecer, quem é que tem que fazer ali todo o manejo, sabe, dessa relação? Quando tem alguma situação naquela relação ali que não funcionou bem, né? Sei lá, teve alguma discussão, alguma coisa assim, quem é que tem que manejar, sabe, para coisa andar, né? Em geral, é a mulher, né? Salvas exceções em que os homens também fazem isso, mas são minorias, né? Então a gente está falando aqui do geral cultural, histórico, em que a mulher é quem faz o funcionamento dessa relação acontecer, é quem faz essa roda girar, né? Então, eu também vivi isso, né? E eu estou falando aqui de muitas mulheres que começaram, né, esse movimento de, não quero mais, não vou viver isso não. E nessa de não vou viver isso não, passaram então aí se relacionando assim, saio com uma pessoa aqui, saio com uma pessoa ali e com toda a liberdade, tá certo, não tem nada de errado nisso. Entretanto, a estrutura, sabe, histórica também, né, cultural, né, de criação que a gente tem, né, estruturalmente, então, tanto o nosso psiquismo quanto a nossa construção social, né, quanto quem nós somos, né? Então, assim, historicamente, a nossa criação enquanto indivíduo, ela vem de uma criação que até aqui, né, sei lá, 30 anos, vamos colocar assim, né, quem tem 25, 30, 40 anos, a gente veio sendo criada para ser de outro jeito. Então, fomos ensinadas a construir uma relação sólida. Aí a gente chega aos 25, 30, 35, 40
e dá um estalo e não quero mais fazer isso. Aí a gente começa a ter um outro modo de funcionar. A gente começa a se comportar de outra maneira, mas isso não necessariamente quer dizer que a nossa mente, o nosso psiquismo, né, o nosso emocional, ele está também se comportando de outra maneira. Porque não é só apertar botão, né? Não tem esse botão que a gente aperta e começa a funcionar de outro jeito. Então, apesar de a gente começar a se comportar de outra maneira, e assim, falando de mim, eu fazia exatamente isso, assim, né? Eu não ligava no dia seguinte eu não dava continuidade, né, a essa relação, eu não queria mais continuar encontrando, né, eu me comportava dessa maneira, não quero continuar, né, e ao mínimo sinal de que existia uma expectativa por parte do outro, de envolvimento, de continuidade naquilo dali, eu fazia todos os movimentos de afastamento, exatamente porque eu não queria dar continuidade, eu não queria que esse envolvimento acontecesse, porque eu tinha entendido que essa dinâmica de envolvimento era uma dinâmica que ia me custar caro, porque ia me dar trabalho posteriormente. Esse trabalho de um relacionamento que era o trabalho que eu não queria ter, por já ter tido em outras experiências anteriores, eu tinha chegado num momento que eu falava, basta, eu não quero mais viver isso. Mas aí o que acaba acontecendo? Disso que eu trouxe até aqui, né, de que não é só tomar a decisão, porque embora a gente possa tomar a decisão e comportamentalmente a gente mude, cognitivamente, emocionalmente, talvez esse processo não seja tão imediato assim, alguma coisa na gente tem uma memória ali que a gente continua talvez operando daquele modo que a gente foi ensinado por todo esse tempo e que a cultura também está ali o tempo inteiro nos impelindo, né, nos colocando, nos incentivando a nos comportar dessa forma também. Então a gente acaba, de alguma maneira, vai vivendo e quando vai perceber, você talvez já esteja se envolvendo, você já esteja, de alguma forma, fazendo aquilo que você não queria fazer sem ter percebido. Falando de um jeito um pouco mais claro, você vai vivendo. Não quero me envolver, não quero me envolver, não quero me envolver, vai ficando, aí você sai com uma pessoa, conversa com outra e tal, não quero me envolver, você deixa isso dito, né? Enfim, você vai vivendo essa vida livre, com todo o direito de viver, quero deixar isso bem registrado. Eu sou a primeira pessoa aqui a deixar isso muito, muito claro, porque eu sou a pessoa que vivi essa vida por muitos anos, né? Assim, ainda vivo, mesmo que eu viva dentro de um relacionamento convencional, né? De casamento, né? Estável. Eu vivi por muito tempo uma vida livre de ser solteira, com relações que não eram estáveis. E hoje vivo livre, mesmo estando dentro de um relacionamento. Nessa liberdade, né, nesse sentido, a gente não ficar ali um vigiando o outro. Mas, então sou a primeira pessoa a falar dessa liberdade. Mas eu digo isso porque eu quero deixar bem marcado que mesmo que a gente viva essa liberdade, a gente muitas vezes acha que é livre, mas dentro de nós algo talvez não seja tão livre assim, né, como a gente pensa que é. Sabe? É uma coisa cultural, é uma coisa que é de outra ordem, né, dentro de nós. Mas não vou aprofundar nesse negócio aqui não, porque isso é muito, muito profundo lá dos estudos aí vai envolver um monte de teoria psicológica, não é essa a questão. A questão aí você tá lá, você tá plena, você tá vivendo sua vida feliz da vida, de repente chega um boy que você se apaixona, sabe? Aí chega um boy que você fala assim, cara, esse cara eu apaixonei. E aí, quando você vai perceber, esse boy é exatamente o boy que está totalmente diferente de tudo aquilo que você ia topar, sabe, viver. E você está apaixonada. Estou usando um exemplo, né? Usando essa ilustração para dizer que essa é a furada, essa é a armadilha, esse é o grande perigo dessa lógica de viver uma relação, viver relações livres, né, e não querer viver relações que dá trabalho. Porque lá no fundo de você quer viver uma relação estável.
lá no seu, né? Eu não gosto de usar a palavra inconsciente, porque todo remete ao inconsciente de Freud e aquela coisa toda, né? Mas assim, existe uma parte nossa que opera sem a gente estar ali escolhendo ativamente, porque a gente não, em geral, a gente não está em dia lá com a nossa terapia, né? A gente não é ensinado culturalmente desde criança a estar fazendo a terapia, para estar fazendo essa descoberta de si, para estar se investigando, para estar fazendo autoconhecimento, porque se isso fosse uma realidade, né, a gente vivesse realmente estudando sobre si mesmo, se entendendo e se conhecendo desde de bem jovem, e a gente tivesse tanto conhecimento sobre si mesmo, aí tudo bem, aí a gente saberia tanto sobre si, sobre né, como a gente funciona, que a gente talvez pudesse dizer que a gente não se esconde tanto de si assim. Mas essa não é uma realidade. A realidade é que a gente vai se escondendo de si o tempo todo. Então, quando a gente vai ver, a gente já fez exatamente aquilo que a gente não queria fazer. Sendo assim, a gente acaba aí chegando exatamente lá naquele lugar que a gente não queria. E aí, quando você vai ver, você já está dentro do relacionamento que, além de te dar trabalho, vai te dar o triplo do trabalho. Porque é um relacionamento com a pessoa que você não parou para fazer exatamente o exercício de relacionamento dá trabalho sim. Então, deixa eu avaliar aqui com quem eu vou me relacionar, né? Deixa eu fazer uma observação desse relacionamento, né? Deixa eu fazer uma percepção sobre mim mesma, sabe? Sobre as minhas características, sobre o que dentro de um relacionamento eu não aceito, né? Quais são as características do outro que para mim vão ser muito difíceis de lidar, que talvez não vai rolar, eu não vou topar me relacionar com alguém que tenha essas características. Então, esse parar para observar não tem nem a ver com esse outro, porque você não vai saber nem quem vai ser esse outro. Então, é antes de conhecer essa outra pessoa que você para e observa sobre você. Então, essa relação com o outro, ela antes de existir, essa relação com você mesmo, ela precisa estar muito bem construída, ela precisa estar muito bem embasada. Só que isso não é o que acontece na nossa cultura. Na nossa cultura, a gente já é incentivada a ter um relacionamento antes da gente ter um relacionamento com a gente. A gente já falam assim, porque você vai ter um namoradinho antes de você saber quem você é. Né? Você não faz ideia de quem você é. E o contrário, para os homens também, né? Porque vai ter as namoradas, e não sabe nem quem é, sabe? Não tem a menor noção do que gosta, do que não gosta, né? De nada da vida sobre si mesmo. Então, esse conhecimento de si, ele é essencial para que então você tenha uma noção de quem vai ser esse outro, quais são as características do outro que você é capaz de tolerar e quais são as características desse outro que você não vai tolerar, que vão ser as coisas que você vai abrir mão ou não para ter um relacionamento. Vão ter coisas que você vai ter que abrir mão para ter um relacionamento, mas quais são as coisas que você não está disposta a abrir mão? Vai ter coisas que você fala, não, isso aqui eu não abro mão, em prol de uma relação. Agora, se você não abre mão de nada, você não vai se relacionar com uma outra pessoa. E tá tudo bem. Você não tem que ter um relacionamento amoroso. Você não tem, sabe? Você pode viver sem ter uma relação a dois. Agora, o que eu tenho percebido é que existem muitas pessoas querendo viver uma fantasia a dois. Por quê? Como isso aqui que eu estou trazendo não é uma coisa dita, né? Não é uma coisa que se fala, né? Que se conversa, se dialoga. O que acontece é que essa mulher, esse homem também, tá, gente? É porque eu estou trazendo muito para a mulher, o público da gente aqui é muito mulher, né? Eu falo muito com mulheres, mas isso também é o ideal do homem, né? É um ideal fantasioso, a gente quer se relacionar com a nossa fantasia, a gente quer se relacionar com uma pessoa que vai chegar para atender os nossos desejos, que vai chegar para fazer o que a gente quer, que vai vir para nos atender, né? Para fazer, sabe? Para completar a gente. O ideal não é esse, da cara metade, da alma gêmea. E isso, na vida real, quem é esse relacionado? Isso é real. É real quando a gente é adolescente. Na nossa adolescência, que a gente
se encanta e a gente está de olhinhos fechados, a gente só vê o amor e o outro perfeito e só as coisas boas. Agora, quando você vai viver numa vida real, com boleto para pagar, com tempo para cumprir, com cheio de coisa para fazer, e o outro não atende o telefone, porque ele também tem as coisas dele para fazer, isso, o encanto acaba, esse negócio não existe. Então, a gente precisa ter também, né, essa noção de que a gente é um eterno adolescente na expectativa de se relacionar com a nossa fantasia, de encontrar esse príncipe encantado, essa princesa, que vai vir para preencher esse nosso ideal e que a gente vai e passa eternamente frustrado trocando de relacionamento, porque ninguém atende essa expectativa e não vai atender nunca. Não vai atender. Acontece que muitas vezes a gente vai ali, né, e se relaciona com um e começa a perceber, né, então, né, eu tenho que baixar ali a minha expectativa. Aí, às vezes, a gente escuta também, né, isso acontece muito com mulheres, né, as pessoas começam a falar, você está muito exigente. E eu não estou falando que você não pode ter exigências, né, eu falei aqui há instantes, que a gente precisa entender o que é inegociável para nós, né? Porque a mulher, né? Olha só como é que é importante também a gente fazer essa pontuação aqui. Porque não significa que a mulher tem que aceitar quem a escolhe, né? A gente também tem isso muito forte na nossa cultura, né? De que a mulher ela tem que aceitar quem vem e escolhe. E não ela também fazer o movimento de escolher. E isso é essencial para que a mulher também tenha essa compreensão de que ela não tem que ser escolhida. Não é o homem que chega para ela e ela tem que dizer sim. Não. Não é todo homem que vem, eu quero me relacionar com você, então você tem que dizer sim para mim porque eu te escolhi. Esse é um movimento que também faz muitas mulheres se frustrarem na relação. E isso aí faz parte daquela coisa lá do relacionamento que você tá ali, você não quer se relacionar, então você se relaciona com qualquer pessoa, porque você não quer se relacionar, então, né, não quero nada sério mesmo. Isso acontece muito nos tempos atuais. Eu não quero nada sério, então vou só ficar. Eu não quero nada sério, então não preciso nem fazer, não tem régua. Porque se eu não é uma coisa séria, a pessoa, é só uma noite, não pode ser todas as pessoas. O homem que hoje quiser me encontrar, quiser sair comigo hoje, eu saio, porque eu não preciso encontrar ele amanhã. Mas e aí? E esse hoje? Né? O que esse hoje vai representar para você? E quem disse que esse hoje não pode representar para você muito mais do que você acha que poderia? Porque você não sabe do que vai vir desse encontro. Você acha que sabe. Mas isso é um risco, porque você não sabe o controle, você não tem controle sobre o que isso vai acontecer. Você acha até que tem, né? Mas não sabe. Isso aqui não é sermão religioso, não, tá? Eu estou trazendo a responsabilidade para si, porque é uma outra coisa que muitas vezes a gente também quer fugir, né? A gente quer fugir, e aí a gente volta a falar dessa lógica, né, da fantasia. A gente só quer ir lá viver, né? A gente só quer ir lá viver essa relação leve, essa coisa leve, sem pensar nas possíveis consequências do depois. Tô com a garganta péssima. E então, essa lógica da fantasia, né? Essa lógica do relacionamento leve, de que não vai dar trabalho, tudo isso vem dessa ordem da fantasia, que vem de uma lógica, que eu vou chamar de uma lógica infantil, de uma lógica adolescente, de uma lógica de quem não amadureceu, né? Que quer ficar o tempo inteiro só numa teoria freudiana, né, numa lógica ali de Freud, né, só no gozo, né, só sentindo prazer, só no que eu quero, só na parte boa da vida, né, não quer se responsabilizar, não quer fazer a parte chata, mas em todas as coisas da vida, em tudo na vida tem uma parte chata. Então a gente pode também dizer que tudo na vida dá trabalho. O que na vida não dá trabalho? Tudo na vida vai dar trabalho. Então, se a gente parte do princípio de que você na vida quer viver a vida sem ter trabalho, você quer viver uma relação que não tem trabalho, você quer tudo que não tem trabalho, o que você quer na vida? Você não quer se implicar com a vida? O relacionamento vai ter trabalho assim como qualquer outra coisa na vida vai ter trabalho. A vida vai ter trabalho. E o relacionamento, ele vai ter trabalho porque o relacionamento ele não é feito para atender a você. Ele não é feito para atender a mim. Eu não me relaciono com alguém
para que essa pessoa venha satisfazer as minhas necessidades, para que venha satisfazer os meus desejos, para que venha a atender ao meu ideal do outro. O relacionamento, ele existe para que a gente venha fazer uma construção a dois. Será que esse é o objetivo de se relacionar com o outro para você? Para que você quer se relacionar com alguém? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta inicial que a gente precisa fazer para si mesmo quando a gente pensa em se relacionar com outra pessoa. Em geral, quando a gente pensa em se relacionar com alguém, será que o que a gente quer é construir? Aí a gente, até existe, né, muito essa resposta. Porque eu quero construir uma vida com outra pessoa, eu quero ter uma família, eu quero... Mas essa resposta é uma resposta padrão, pronta, que foi vendida e que não leva em consideração o que é, na prática, construir uma vida a dois e ter uma família. Porque construir uma vida a dois significa, na prática mesmo, abrir mão de muita coisa. E aí eu lembro de um livro maravilhoso que você consegue achar na internet para baixar em PDF dele. Acho que até em Word, não chega nem a ser em PDF. O nome do livro é Solidão e Liberdade, do Jadir Lessa. Solidão e Liberdade, só o nome do livro fala muito, né? Que a gente, na vida, escolhe. A gente vive em solidão e liberdade. Então, assim, a gente vive quando a gente tem liberdade, a gente tem solidão. A gente não consegue ter liberdade sem ter junto essa solidão. Então, ou a gente quer ser livre, ou a gente quer estar a dois. Quando a gente está a dois, a gente precisa levar em consideração também o desejo do outro. A gente precisa levar em consideração também o outro, a história do outro, o que ele traz com ele, os medos, as angústias, os fantasmas que o outro traz com ele, as necessidades que ele também tem. Quando a gente quer viver a dois e aí a gente quer construir uma história com o outro, a gente precisa considerar qual é a história que ele quer construir com você. Ou você só quer construir com ele a sua história que você planejou construir com ele. Você vai precisar pensar na história que ele planejou construir com você também. Ou você é um ditador que quer apenas construir uma história que você sonhou. Você não consegue perceber que quando você quer construir uma história a dois com uma outra pessoa, existe a outra pessoa. E existe a história que ela planejou construir com você. Então são duas histórias, mas eles vão construir uma história. Como é que se constrói uma história a partir de duas histórias que foram planejadas? Com alguém cedendo em alguma coisa. Ou então tendo realmente muita sorte em que os dois sonharam a mesma história, mas eu nunca vi isso acontecer. Bem, vi. E me equivoquei, vi. Nos contos de fadas e nos romances, que são a grande questão, né? Que a gente foi criada com essas histórias, foram o que contaram pra gente, né? As histórias dos príncipes com as princesas e os contos de fadas que contaram pra gente que tudo é lindo assim, né? E que essa é a grande história, né? Que a gente vai viver. E aí é o que eu falei da fantasia, né? A gente primeiro foi criada com essas histórias, escutando essas histórias, né? E aí a gente criou aí essa expectativa de que a gente um dia ia viver exatamente isso que a gente escutou ali na vida. E aí, quando a gente chega à nossa vez, a gente descobre que a gente não é aquela princesa, que esse príncipe não está disponível no mercado. Então, essa noção, né, de que a realidade ela é muito diferente da fantasia, é uma desconstrução, né, do que a gente fantasiou. E eu vejo que para se relacionar, né, para viver e construir um relacionamento, é necessário fazer uma grande desconstrução da fantasia. E isso também vem para a maternidade, né? Mas essa é uma outra conversa que eu não quero trazer agora, mas é uma grande conversa também sobre o que é a maternidade. Aí fala muito de maternidade real, né? De maternidade romantizada, mas eu vejo que é muito
a noção da fantasia a respeito da maternidade, né? Porque se a gente viver ali a noção real do que é a maternidade, muitas mulheres que já têm feito esse movimento não vão querer ser mães, né? E a nossa sociedade, né, a nossa cultura não quer que isso aconteça, assim como não quer que muitas mulheres escolham não viver relacionamentos, né? Porque a lógica que a gente tem hoje é uma lógica de relacionamentos que favorece ao homem, voltando lá para o gancho do início, né? Relacionamento dá trabalho, mas tradicionalmente o relacionamento dá trabalho para a mulher. Por quê? Nessa história aí, né, que a gente falou, que são então duas pessoas que se unem para construir uma história. Então nós temos duas pessoas com duas histórias de vida diferentes que se unem para viver uma história. As duas têm seus desejos, seus planos, né, suas fantasias, mas quando elas se unem, uma história só acontece na prática. Qual é a história que acontece? A que eles constroem a dois. Mas eu acho que não é preciso pensar muito, né? Existe um senso, né, uma noção aí cultural que vem muito até daquela história de Adão e Eva, né, de que Eva deu a maçã, a cobra, gente, eu nem lembro mais a história, eu sublimei muita coisa da história da Bíblia, da igreja, pelas questões que eu já vivi com a igreja. Mas eu sei que é essa noção de que a mulher, né, ela é má, né? Então existe muita noção de que a mulher ela consegue manipular o homem ali de um jeito que ela consegue fazer com que ele faça o que ela quer. Na prática, essa é uma outra fantasia, né? Porque a gente vê que na vida real, gente, isso, não vou dizer que isso nunca acontece não, para não ser também aqui tão má assim, né? Tão má com os homens. Mas isso é exceção, né? O que a gente vê na prática acontecendo é muita mulher se ferrando. Então, o que a gente vê é que em geral, a mulher cedendo, né? Para que as coisas acabem acontecendo da maneira como o homem quer. Ou então é essa mulher, ela se vestindo num papel ali quando a mulher ela de fato consegue fazer com que as coisas sejam do jeito que ela quer, é ela se vestindo desse lugar de feminilidade, de doce, né, de doçura, de boazinha, né? Existe ali um estereótipo dessa mulher que conquista o que quer a partir desses lugares, né? Então, a mulher acaba tendo esse trabalho, né? E é essa lógica, né, de que a mulher ela não seja mais inteligente, ela não seja mais interessante, ela não seja mais, não apareça mais, né? Ela não se sobressaia, não seja mais nada do que o homem, porque aí ela ocupa um lugar que ela consegue o que ela quer, né? Desde que o que ela queira seja compatível com o que o homem quer, né? Então, o trabalho é da mulher. Então, nessa sociedade sendo assim, a mulher fica sempre subjugada ao desejo dela ficar em segundo plano. É o desejo do homem que impera. É o desejo do homem que fala mais alto. É o que o homem quer. Se ele quer fazer tal coisa, a mulher faz, né? A mulher tem que fazer, porque quando ela nega, ela não é mais tão boa assim. E aí a gente vê esse movimento de mulheres que não estão aceitando isso. E a grande problemática, que foi o que eu convidei a gente a pensar, é que se a gente começa a negar, né, veementemente, não, relacionamento não é para dar trabalho, a gente não está errada quando a gente diz que não é para dar trabalho. O ponto é a gente dizer que não é para dar trabalho em nenhuma circunstância. Não é para dar trabalho, o relacionamento não é para dar trabalho só para a mulher. O relacionamento não é para dar trabalho só para mim. O relacionamento precisa ser um trabalho a quatro mãos. Ele precisa ser construído a dois. Ambos precisam se implicar igualmente, né? Então, se são duas pessoas que estão
nessa relação, as duas pessoas precisam estar implicadas em fazer essa relação acontecer, implicadas em movimentar essa relação e em observar, em construir essa relação, né? Em observar o que sabe, em observar ali, tá tudo bem com essa relação, né? Eu preciso investir nessa relação, investir no que essa relação precisa, estar atento a essa relação no sentido de a relação a analogia que eu faço, né, que é como uma planta, né? Até uma planta dá trabalho, cara. Tem gente que fala assim, eu não quero ter um cachorro porque cachorro dá trabalho. Vou ter uma planta. A planta dá trabalho. A planta dá trabalho. Você vai precisar regar a planta, vai precisar eventualmente podar, vai precisar colocar adubo. Dá trabalho. Não tem nada na vida que não dá trabalho. Tudo dá trabalho na vida. Relacionamento vai dar trabalho. E aí tem gente que opta por não se relacionar. Podemos, né, optar por não nos relacionar. Podemos não nos relacionar afetivamente, amorosamente, relação afetivo-sexual. Mas todas as outras relações da vida também dão trabalho. Em algum nível, a gente vai ter trabalho para se relacionar. E os conflitos, eles fazem parte das relações humanas. Então, fugir dos conflitos nas relações vai fazer com que a gente fique menos habilidoso para lidar com as relações e com os conflitos nessas relações. A melhor coisa que a gente pode fazer para lidar com isso é treinar. E como é que se treina? Lidando com os conflitos, ao invés de fugir deles. Então, toda vez que a gente foge desses conflitos, a gente, ao invés de estar fazendo algo de positivo nesse sentido, a gente vai estar deixando para depois, né? Empurrando com a barriga. E esse aprendizado, que pode ser um aprendizado tão importante, essencial para a vivência humana mesmo. Sejam os relacionamentos familiares, sejam os relacionamentos de trabalho, profissionais, os relacionamentos interpessoais em geral, relacionamentos com filhos, relacionamentos com irmãos, relacionamentos com parentes, né, com cunhado, sogra, relacionamentos, todos os relacionamentos vão existir conflitos e os conflitos, eles a gente só consegue lidar com conflitos lidando com os conflitos. Fugindo deles, a gente só faz com que eles fiquem talvez até maiores, né? Ou fiquem escondidos ali, mas continuam existindo. Então, treinar, né? Lidar com o conflito, a gente só treina lidando com eles. E acho que por hoje é isso. Estou aqui tentando lembrar se tem mais algum ponto aí que eu poderia trazer, mas eu acho que é essencial que a gente fale, né, desse tema. Eu queria que esse tema não se esgotasse aqui, porque não dá para esgotar esse tema, né? Eu tentei trazer de forma mais resumida possível e didática também, assim, de alguma forma, sabe? Então, eu acho que a gente pode pensar que toda mulher que está solteira, né, ou toda mulher que está casada e que vive conflitos hoje, ou que hoje não está vivendo conflitos, mas já viveu, e que se hoje não está vivendo, não viveu ainda, mas que muito, muito, muito provavelmente vai viver, é entender que é preciso lidar com eles, e entender que as relações vão ter conflitos, porque as relações dão trabalho, e nem sempre ficar sustentando esse trabalho é o caminho. Então, esse episódio aqui, ele não é para dizer que você tem que ficar numa relação que está te dando trabalho. Só você que está aí na pressão dessa panela sabe dizer o quanto você já viveu, ou o quanto essa relação ela se sustenta, né? Ou quanto o que você está vivendo é uma fantasia que você está caindo na real agora, né? De que talvez não valha, de que talvez tenha mais coisas que você tem que abrir mão para sustentar essa relação do que você teria vivendo fora dessa relação. Eu não sei se vale a pena, sendo mulher, bancar uma relação em que você se anula,
Toda vez que você se anula para viver alguma coisa, vale muito pensar se é melhor continuar vivendo essa coisa. Agora, a grande sacada, né, que eu acho que é muito importante, é ter noção de que é preciso pensar estrategicamente sobre o tempo das coisas. Quando é o melhor momento para tomar decisões, se organizar para tomar decisões e ter rede de apoio. Rede de apoio é essencial para tomada de decisões, para mudanças na vida. E essas redes de apoio, elas são redes de apoio tanto profissionais, né? E aí falando de mulheres, não estou falando só de casamento, tá, gente? Eu estou falando também de namoros, né? Estou falando de relacionamentos em geral. Então, mulheres que estão casadas ou que estão em relacionamentos de namoro, a gente nunca sabe, né? Como que a gente vai sustentar se a gente decide se separar ou terminar uma relação. Então, rede de apoio tanto jurídica quanto emocional, né, com psicólogo e principalmente rede de apoio de amigas, mulheres que vão dar a mão para você, que vão te sustentar, que vão na sua casa te dar colo, que vão receber você na casa delas, sabe? Que vão estar com você, que vão no sábado à noite assistir um filme com você na sua casa, debaixo da coberta, comendo pipoca, que vão sair com você, sabe, no sábado também ou no domingo, vão passar o domingo com você para você não ficar naquele domingo vazio, depois que você tiver terminado, se for o caso. Então, não estou dizendo aqui que as relações devem ser terminadas, acho que ficou muito claro isso, mas eu quero deixar ainda mais claro. Na verdade, isso daqui é pelo contrário, né? Eu estou falando que as relações dão trabalho e a ideia é que vocês sustentem relações que dão trabalho. Mas também é dizer que esse trabalho precisa compensar. Nem sempre compensa. Então, que a gente aprenda a primeiro se conhecer para depois saber quem é esse outro que a gente sustenta se relacionar, sabendo do que é inegociável para nós, para poder ter uma relação com o outro. Entender que uma relação a dois é feita a quatro mãos, são duas pessoas com duas histórias que vão construir uma história, então ambos vão precisar abrir mão de algumas coisas para que essa história seja construída. E se um só abre mão, não está certo, não está justo, e quando um dá mais do que o outro, isso não é uma troca justa, então isso é um roubo. E que a gente entenda quando né, que a gente tenha essa sabedoria, né, esse discernimento, essa noção de quando está sendo justo ou não. E esse é o episódio de hoje. Acho que a gente pode continuar conversando mais lá no Instagram. Vem conversar comigo, manda mensagem, a gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia. E lembrem sempre disso, de ter rede de apoio. Quanto mais mulheres a gente tem na vida da gente, mulheres que nos apoiam, mais forte a gente fica. Um beijo, por hoje a gente fica por aqui. Até daqui a 2 semanas, 3 semanas. O próximo episódio é da Nayara. No seguinte é um episódio de nós duas. E na outra semana a gente tá aqui de novo.